Você sabia que o sertão brasileiro já foi palco de um dos movimentos mais temidos e fascinantes da história? No coração árido da Caatinga, homens e mulheres desafiaram o poder dos coronéis, da polícia e até do governo, criando um mundo próprio, onde a lei era a do mais forte. Quem eram esses cangaceiros? O que os levou a pegarem armas? Seriam heróis ou apenas criminosos? Prepare-se para mergulhar nos segredos do cangaço e descobrir histórias que vão desafiar tudo o que você pensa sobre o sertão. O que ninguém te conta sobre o cangaço começa agora. Este vídeo buscará identificar os fatos que levaram ao surgimento do cangaço, um movimento social armado, contextualizado por disputas políticas, por terras e a luta pela honra que ocorreu no Nordeste do Brasil. A inércia do governo brasileiro ante a miséria e a desigualdade social que afligiam a população desta região no período compreendido entre o final do Segundo Império e a década de 1930, além do isolamento e da falta de comunicação com outras regiões do país, foram o estupim deste movimento. Neste contexto, os referenciais teóricos em que este vídeo se fundamentará estarão pautados em uma revisão bibliográfica a partir de fontes secundárias, tal como livros, revistas, teses, artigos, sites, etc. Com auxílio destas fontes, será analisada primeiramente a definição do termo cangaço, que ainda hoje suscita dúvidas. Este é um termo que pode ter sua origem indígena, como também pode possuir uma relação com a palavra canga, um equipamento utilizado para atrelar bois e muares, ou ainda a situação de fome que encontramos neste compartimento do território brasileiro. Em um segundo momento será identificada a localização, ou seja, em que região do território brasileiro se deu este movimento. Em seguida, o cangaço será abordado como um movimento social que possui sua origem no início da colonização brasileira, e não como banditismo, história que as elites agrárias nordestinas procuram difundir. Encaminhando-se para o encerramento deste vídeo, serão apresentados 3 personagens que se destacaram no cangaço. O vídeo se encerra com as considerações finais. Desenvolvimento. Esta seção inicia-se pela complexa e variada definição do termo cangaço. Este termo suscita dúvidas ainda nos dias atuais entre os historiadores e pesquisadores sociais. Para Yokoi 2005, a origem do termo vem de canga, uma peça de madeira usada para prender os bois a uma carroça. Este conceito leva em consideração o peso que o cangaceiro carregava, e que aos poucos passa a adquirir um sentido negativo, que logo se desenrola para um sinônimo de bandido para uns, ou valentes, justiceiros e defensores dos pobres para outros. Teoria também aceita por Macedo 2014, em portal Histórias e Historia. A terminologia cangaço surgiu do hábito de os antigos bandoleiros se sobrecarregarem de armas, trazendo o bacamarte passado sobre os ombros, a feição de uma canga de jungir bois, por isso dizer que estes indivíduos andavam debaixo do cangaço, isto é, de uma canga metálica feita de aço. Daí a expressão usada por Euclides em Os Sertões, ao dizer que alguns indivíduos vinham debaixo do cangaço, portal Histórias e Historia, 2014. Para Neto, 2015, alguns dicionários da língua portuguesa como Aurélio ou Ais, entre outros, definem a palavra cangaço como sendo bagaço, resíduos, carolo ou sabugo da espiga do milho, utensílio de casa pobre e pedúnculos de coqueiro que caem da árvore quando secos. Além desses significados, o Dicionário Globo da Língua Portuguesa de Francisco Fernandes, Celso Pedro Luft e F. Marques Guimarães ainda acrescentou a expressão animal magro. Com base nesse significado surgiu a palavra cangaço no sertão nordestino para definir os restos de animais mortos. Muitos dos animais das regiões sertanejas do Nordeste brasileiro atingidas pelas secas, de tão magros, ficavam no couro e no osso. Ainda segundo Neto, 2015, é muito comum ouvir pelas bandas do Pajeú a expressão o animal ou fulano de tal, referindo-se ao humano. Está tão magro que se parece um cangaço. Neste caso, podemos relacionar essa expressão a bagaço, uma pessoa que se encontra extremamente cansada e sem forças. Essa expressão faz alusão a cadáver, corpo morto ou quase morto, restos de animais mortos. No vocabulário do sertanejo, especialmente da população rural do sertão nordestino, o substantivo cangaço significa corpo morto, cadáver, especialmente, de ser humano, carcaça, ossatura, esqueleto ou restos de animais mortos. O cangaço teve como área de abrangência a região semiárida do Nordeste brasileiro. O sertão nordestino, compreendido pelos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí,
Rio Grande do Norte e Sergipe. Mapa 01, dominado pela Caatinga, Mata Branca na língua indígena, único sistema ambiental exclusivamente brasileiro, onde as temperaturas e a evapotranspiração são muito elevadas, enquanto a umidade relativa do ar e as precipitações pluviométricas, entre 400 e 800 milímetros anuais, são baixas, caracteriza desta forma um grande déficit hídrico. Embrapa, 1996. A região semiárida nordestina é fundamentalmente caracterizada pela ocorrência do bioma da Caatinga, que constitui o sertão. O sertão nordestino apresenta clima seco e quente, com chuvas que se concentram nas estações de verão e outono. A região sofre a influência direta de várias massas de ar, a equatorial atlântica, a equatorial continental, a polar e as tépidas atlântica e calariana, que, de certa forma, interferem na formação do seu clima, mas essas massas adentram o interior do Nordeste com pouca energia, tornando extremamente variáveis não apenas os volumes das precipitações caídas, mas, principalmente, os intervalos entre as chuvas. No semiárido chove pouco, as precipitações variam entre 500 e 800 milímetros, havendo, no entanto, bolsões significativos de 400 milímetros. E as chuvas são mal distribuídas no tempo, sendo uma verdadeira loteria a ocorrência de chuvas sucessivas, em pequenos intervalos. Portanto, o que realmente caracteriza uma seca não é o baixo volume de chuvas caídas e sim a sua distribuição no tempo. O clima do Nordeste também sofre a influência de outros fenômenos, tais como El Niño, que interfere principalmente no bloqueio das frentes frias vindas do sul do país, impedindo a instabilidade condicional na região, e a formação do dipolo térmico atlântico, caracterizado pelas variações de temperaturas do Oceano Atlântico, variações estas favoráveis às chuvas no Nordeste, quando a temperatura do Atlântico Sul está mais elevada do que aquela do Atlântico Norte. Portal Fundai.gov.br, 2002. Esse vídeo apresenta as características da região semiárida nordestina, destacando a presença do bioma da Caatinga, que define o sertão. O sertão nordestino possui um clima seco e quente, com chuvas concentradas nas estações de verão e outono. A região é influenciada por diversas massas de ar, equatorial atlântica, equatorial continental, polar e tépidas atlântica e calariana, que afetam a formação do seu clima. No entanto, essas massas chegam ao interior do Nordeste com pouca força, tornando extremamente variáveis os volumes das precipitações e, principalmente, os intervalos entre as chuvas. No semiárido, as chuvas são escassas, variando entre 500 e 800 milímetros, com áreas de apenas 400 milímetros, e mal distribuídas no tempo, tornando imprevisível a ocorrência de chuvas sucessivas. Assim, o que realmente define uma seca não é apenas o baixo volume de chuvas, mas a sua distribuição ao longo do tempo. O vídeo também aborda outros fenômenos climáticos que influenciam o Nordeste, como o El Niño, que bloqueia as frentes frias vindas do sul do país, dificultando a instabilidade condicional na região, e o dipolo térmico atlântico, que afeta as chuvas conforme a variação de temperatura do Oceano Atlântico. A vida na Caatinga apresenta desafios naturais que tornam a sobrevivência humana extremamente difícil. Essa realidade é refletida na cultura e na história do sertão, onde a resiliência dos sertanejos se destaca. O cangaço, fenômeno social e histórico, não pode ser analisado apenas como uma forma de banditismo rural, mas sim dentro do contexto da formação da sociedade sertaneja. A figura do cangaceiro representa diferentes aspectos do banditismo, como a vingança de sangue, o banditismo individual por sobrevivência e o banditismo social, onde se desafiam as desigualdades e injustiças. Esses elementos se entrelaçam na trajetória dos cangaceiros, que surgiram em um cenário de disputas políticas, econômicas e sociais. O isolamento do sertão e a ausência do Estado contribuíram para a manutenção de um sistema arcaico, onde a violência era um recurso de sobrevivência. Desde o período colonial, conflitos entre fazendeiros, chefes políticos e grupos marginalizados moldaram a estrutura social da região. A luta por terras gerou a necessidade de proteção armada, consolidando o poder dos coronéis, que utilizavam jagunços para manter o controle e reprimir opositores. A abolição da escravatura e a proclamação da República intensificaram a marginalização de muitos sertanejos que, sem oportunidades, aderiram ao banditismo. Esse contexto fez do sertão um território de constantes conflitos, marcados por disputas entre coronéis, movimentos populares e o próprio Estado. A violência no sertão não foi apenas um reflexo de sua história, mas uma necessidade imposta pelo ambiente hostil e pelas estruturas de poder. O cangaço surgiu como uma resposta a essa realidade, protagonizado por homens e mulheres que desafiaram as normas estabelecidas.
Entre eles, destacam-se figuras emblemáticas que marcaram esse movimento, contribuindo para a complexa história do sertão brasileiro. E agora que você conheceu mais sobre o cangaço, queremos saber sua opinião. Os cangaceiros foram justiceiros ou apenas criminosos? O que você acha desse período tão marcante da nossa história? Deixe seu comentário e compartilhe suas impressões. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Até a próxima!